Boa noite. Aleluia. Nada como ter a palavra de Deus conosco. Nessa noite eu quero continuar falando sobre as táticas de Satanás. Satanás é muito sutil, ele se disfarça, ele tem artimanhas. Parece que é um anjo de luz, mas a Bíblia diz que não é um anjo de luz, é maligno. Ele usa pessoas, usa circunstâncias, ele tenta te seduzir para as coisas do mundo, para as coisas que parecem que é de Deus, mas não é de Deus. Então vamos ver na palavra sobre isso. Então vamos orar nessa noite. Vamos adorar aquele que é digno de ser adorado. Não sei o que você está precisando, mas Deus sabe o que você precisa. Pai, nessa noite te damos louvor. Nessa noite te damos todo louvor, toda honra, todo louvor, toda honra, todo louvor, toda honra. Tu és digno, tu és santo, Pai. Receba a nossa adoração nessa noite. Receba toda a nossa adoração nessa noite. Tu és santo, tu és santo, tu és um Deus santo, um Deus santo, um Deus santo. Nós te agradecemos, Pai. Nós te louvamos. Tu és maravilhoso, tu és maravilhoso, tu és grandioso. Nós te agradecemos, nós te louvamos. Tu és extraordinário, tu és um Deus extraordinário. Tu és um Deus extraordinário. Nós te amamos, Senhor. Nós te amamos, nós te adoramos. Muito obrigada, Pai, porque o Senhor sabe exatamente o que está no coração de cada pessoa que está comigo nessa noite. E o nosso coração tem gratidão, porque Tu és aquele que resolve tudo para nós. Tu és o Senhor, Tu és o Senhor, Tu és o Salvador. Tu és aquele que resolve todas as coisas para nós. Não temos outro bem além de Ti. Tu és o nosso bom pastor, que caminha conosco pelos pastos verdejantes. Tu és o bom pastor, que caminha conosco pelos pastos verdejantes. Nós te amamos, Pai. Nós te amamos, nós te amamos. Santo, 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 santo. Tu és um Deus santo, um Deus santo, um Deus santo. Ao Senhor toda honra, ao Senhor toda glória. Amém. Aleluia. Vamos começar no livro de... Vamos pegar o Evangelho. Vamos pegar Mateus, capítulo 16. Mateus, capítulo 16, versículo 21. Aleluia. Aqui nós vamos ver uma artimanha que Satanás usou com Jesus. É a mesma coisa que ele usa conosco, é a mesma estratégia. Ele está usando o sentimento de Pedro, parece uma coisa boa. Jesus estava dizendo para os discípulos que ele estava indo para morrer na cruz. E Pedro naquela hora, a gente vai ler o texto, Pedro naquela hora diz, não Jesus, não, isso não vai acontecer com o Senhor. E olha só, vamos ver, Mateus 16, 21. Desde esse tempo começou Jesus Cristo a mostrar a seus discípulos que lhe era necessário seguir para Jerusalém e sofrer muitas coisas dos anciões, dos principais sacerdotes e dos escribas, ser morto e ressuscitado no terceiro dia. Então Jesus contou para ele o que iria acontecer. E Jesus não tivesse morrido na cruz, ou se ele tivesse só morrido, não tivesse ressuscitado, nós não teríamos uma nova natureza, nós não seríamos salvos. Então olha só, não teríamos essa vida eterna. E Pedro, chamando-o à parte, começou a reprová-lo dizendo, tem compaixão de ti, Senhor, isso de modo algum te acontecerá. Mas Jesus, voltando-se, disse a Pedro, arreda, Satanás, tu és para mim pedra de tropeço, porque não cogitas das coisas de Deus, e sim das dos homens. Isso aqui é uma estratégia muito comum que Satanás usa. Ele vai sempre tentar dissuadir você do caminho da verdade, usando, parece que é uma coisa boa,
Se eu digo, quando Paulo estava indo para Jerusalém, e um profeta, naquela reunião, pegou o cinto dele e disse: olha, o dono desse cinto vai sofrer duras penas aonde ele for. Aí, todos os discípulos que estavam com Pedro, com Paulo, quiseram: não, Paulo, então é melhor você não ir para Jerusalém. Aí Paulo disse: importa que eu vá para Jerusalém. Não importa o que aconteça, eu sei quem está comigo. Então você tem que ter discernimento das coisas. Nem tudo que parece que é de Deus é de Deus. Então, se Deus colocou um propósito, um plano no seu coração, o diabo vai usar, às vezes, muitas pessoas para tentar te dissuadir de tudo isso. E você precisa entender, aquilo que a pessoa está falando para você é de Deus? Passa pela palavra de Deus? Eu lembro de uma pessoa que estava vindo ao ministério e ela estava se firmando na palavra. E aí, Satanás, e o sonho dela, o desejo dela, porque o diabo sempre vai usar a isca, é a cobiça que está no teu coração. Ele vai te atrair com essa cobiça. E o desejo dela era ter uma amiga. Ela queria ter uma amiga. Quem é que não gostaria de ter uma amiga? Quando você não tem muita facilidade para ter amigos. E ela conheceu uma pessoa que parecia uma excelente amiga. Só que era uma amiga que tinha totalmente o pensamento do mundo. Não era uma amiga nascida de novo. Então, tudo aquilo que ela estava deixando de fazer, ela estava lutando contra a bebida, ela estava lutando para sair desse tipo de situação. E a amiga começou a atraí-la para as festas. E era justamente a hora que ela vinha para a reunião, chegava a amiga. Ah, não, vamos sair, vamos tomar um chopinho, vamos comer uma pizza, hoje eu queria te contar umas coisas, queria fazer isso. Passou uma vez, passou 2 vezes, e ela sumiu. A amiga preencheu tudo aquilo que ela queria. E depois de uns meses eu encontrei com ela. Ela estava totalmente no mesmo lugar de antes. E quando ela me viu, ela lembrou que havia uma palavra. O diabo, ele mata, ele cega, ele rouba, ele destrói. Ele vai usar pessoas, situações, circunstâncias para te atrair usando a tua cobiça. Você tem que se lembrar sempre que você não pertence a esse mundo. Tua pátria é o céu, você nasceu de novo. Interessante que ela não conseguia trazer a amiga para a igreja, mas a amiga conseguia arrastá-la para o mundo. Então você tem que começar a pensar que Satanás tem estratégias. Então aquele amigo pode parecer amigo, mas o que ele fala para você? Quais são os conselhos que ele te dá? São conselhos que te levam para andar num caminho santo, num caminho verdadeiro? Ou são conselhos para te levar cada vez mais para as coisas do mundo? Nós estamos no mundo e temos um objetivo: sermos uma carta lida para que as pessoas que estão mortas ao nosso redor nasçam de novo. Então Jesus repreendeu, não era Pedro que era o diabo. Lembra, a nossa luta não é contra a carne e o sangue. As pessoas não são nossas inimigas. Era a mente, o pensamento de Pedro, que era contrário ao propósito que Deus tinha dado para o coração de Jesus. Que Satanás, ele é mentiroso, a fala dele, a linguagem dele é de mentira. Pega comigo João, Evangelho de João, capítulo 8. A partir do versículo 36. Aqui Jesus começa a falar com os fariseus. Lembra, nós vimos que Satanás, ele se disfarça, ele tem artimanhas. E você tem que ficar esperto, porque ele vai usar pessoas, ele vai usar circunstâncias. Por isso que não são todas as circunstâncias. Aliás, Deus nunca, as pessoas têm o hábito de dizer assim: ah, Deus está me provando. Deus não prova ninguém. Deus não tenta ninguém.
Deus não é tentado pelo mal e Ele não tenta ninguém. Cada um de nós é tentado pela sua própria cobiça, que o atrai, seduz e leva ele para o caminho de morte. Tem caminhos que parecem caminhos de vida, a Bíblia diz lá em Provérbios, mas o fim são caminhos de morte. Aquele convite parece tão maravilhoso, tão lindo, mas o fim é morte. Há muitos anos, logo que eu comecei aqui no ministério, em 2009, faz mais de 15 anos que estamos aqui, aleluia, e tinha uma pessoa de posses que eu conhecia, um homem. E ele disse para mim, Rita, nossa, vamos pagar um programa de televisão para você fazer mensagens rápidas. Eu pago, eu sou patrocinador. Parecia uma boa proposta. Ir para a televisão, você pode pensar, nossa, uau, né? Deus está querendo. Só que você tem que sempre olhar o que está por trás. Você tem o Espírito Santo dentro de você. Eu disse, não, obrigado. Eu agradeço o seu coração inclinado para as coisas do reino. Mas não está isso no meu coração. Deus não colocou isso no meu coração. Ele ficou tentando me dissuadir. Onde ele está hoje? Aqui ele não está. E se eu tivesse aceitado? Será que realmente ele estaria pagando o programa? Por isso que você tem que fazer exatamente o que Deus diz para você fazer. E para você ouvir a instrução, tem um preço. Qual é o preço? O seu tempo. Quanto tempo do seu tempo, da sua agenda, você dá para Deus? Para passar tempo para ouvir a instrução. Nem todas as propostas de trabalho são boas para você. Já viu Alan contando que havia uma família muito abençoada na igreja? E era uma família maravilhosa, os filhos crescendo no Evangelho. E estava numa doutrina correta. E aí ele teve uma proposta maravilhosa para ganhar o dobro do que ele ganhava. Longe, em outra cidade, em outro estado. Parecia uma coisa de Deus, Deus está me abençoando, Deus está me prosperando. Só que nessa outra cidade não tinha uma igreja com os padrões, com os valores de doutrina correta, onde ele tinha em Tulsa. O que aconteceu? Ele prosperou sim, casas, carros, viagens e filhos perdidos no mundo. Então qual é o preço que nós temos que pagar? É o nosso tempo. Nem tudo que chega para você como uma bela proposta é do coração de Deus. Você tem que começar a orar, a saber o que está no teu coração, porque aonde está o teu coração é o seu tesouro. É rico que você quer ficar? Mas você quer ficar rico para quê? Para ser um grande investidor no reino de Deus ou para o seu bel prazer? Por que você quer dinheiro? Qual é a finalidade de você ganhar muito, muito dinheiro? A ponto de você deixar um lugar onde a sua família está sendo abençoada com um bom evangelho, uma boa doutrina? Qual é o preço? Será que vale a pena? Lembra, tudo nesse mundo passa, menos a palavra de Deus. E Deus te ama. E olha o que Jesus diz a respeito de Satanás. Ele começa falando assim, lá em João 8:36. Se, pois, o Filho vos libertar, verdadeiramente sereis livres. Pensei que sois descendência de Abraão. Está falando com os fariseus. Contudo, procurais matar-me, porque a minha palavra não está em vós. Lembra, quando Jesus chegou, ninguém era nascido de novo. Então ele estava pregando para os fariseus, pregando para Jerusalém, para o povo de Israel, o novo nascimento. Dizendo, eu sou a videira verdadeira. Se você não estiver em mim, você vai morrer. Vai ser lançado no fogo, você vai se perder.
Então, Jesus é a videira verdadeira e nós somos os ramos, estamos nessa videira. Está dizendo, olha, vocês precisam nascer de novo, abandonar essas práticas e olhar para mim, eu sou o Messias, o prometido, o ungido, que os profetas falaram. E olha só, eu falo das coisas que vi junto de meu Pai. Vós, porém, fazeis o que vistes em vosso Pai. Lembra? Nós nascemos descendentes de Adão. Nascemos com uma natureza caída, uma natureza de trevas. Nascemos com toda condição de pecar e pecar ao extremo. Se eu tivesse nascido numa tribo de canibais, era isso que eu iria fazer. Meus pais me ensinavam canibalismo. E seria normal para mim. Eu cresci naquela tribo. Até o dia que eu ouvi falar de Jesus e nascesse de novo, saísse da morte para a vida. Nascemos pecadores, por isso que pecamos. Só que hoje eu sou uma pecadora? Não, eu sou santa, nasci de novo. Ah, Rita, você não tem nenhuma coisa errada. Sim, muitas. Eu sou uma filha de Deus, santa, com fraquezas. Por isso que eu uso as práticas espirituais para o quê? Para mortificar a minha carne, para eu sair das minhas fraquezas. Assim cada um de nós. Então você é santo. Você não é mais ímpio. Você não é mais pecador. Você saiu daquela condição de morte para a vida e a porta foi Cristo. De graça. Aleluia. Então olha só, então lhe responderam, nosso pai é Abraão. Disse-lhe Jesus, se sois filhos de Abraão, praticai as obras de Abraão. Mas agora procurais matar-me, a mim, que vos tenho falado a verdade que ouvi de Deus. Assim não procedeu Abraão. Vós fazeis as obras de vosso pai. Disseram-lhe eles, nós não somos bastardos, temos um pai que é Deus. A religião pensa coisas além de si mesma. Quem era o pai deles? Jesus está dizendo, vosso pai é o diabo. Ele fala isso logo embaixo. Replicou-lhe Jesus, se Deus fosse de fato vosso pai, certamente me havias de amar, porque eu vim de Deus e aqui estou, pois não vim de mim mesmo, mas ele me enviou. Qual a razão por que não compreendeis a minha linguagem? É porque sois incapazes de ouvir a minha palavra. Vós sois do diabo que é vosso pai. Todos nós, a gente não gosta de falar sobre isso, nem de ouvir, parece um xingamento. Mas Jesus estava xingando os fariseus, estava dizendo para eles, olha, vocês vieram de uma natureza caída, morta. No jardim do Éden, Deus limitou o poder de Satanás ao pó da terra. O seu poder está limitado, Satanás, ao pó da terra. Então, onde está o poder de Satanás? Na antiga natureza. Nascemos todos filhos das trevas, mas hoje somos filhos da luz, porque nascemos da semente incorruptível que é Jesus, que veio do céu. Somos celestiais, temos um outro DNA. Olha só, vós sois o diabo que é vosso pai, e quereis satisfazer-lhe os desejos. Ele foi homicida desde o princípio e jamais se firmou na verdade, porque nele não há verdade. Quando ele profere mentira, fala do que lhe é próprio, porque é mentiroso e pai da mentira. Então, quando você mente, você está falando exatamente aquilo que Satanás quer que você fale, porque ele é mentiroso, o pai da mentira. Mentira nunca é de Deus. É maligna, diabólica, mentira traz confusão, traz problema. Mentir nunca é bom, mentir não é para você. A verdade, nós somos família da verdade, andamos na verdade. Olha só, mas porque eu digo a verdade, não me credes. Quem dentre vós me convence de pecado? Se vos digo a verdade, por que razão não me credes? Quem é de Deus, ouve as palavras de Deus. Por isso, não me dais ouvidos, porque não sois de Deus.
É a mesma coisa que ele falou para aquela mulher de Samaria. Meu Pai procura verdadeiros adoradores que me adorem em espírito e em verdade. Deus é espírito. Uma natureza caída não consegue adorar a Deus. É por isso que nós, luz e trevas, não combinam. Somente, por que Deus procurava verdadeiros adoradores? Porque ele precisava que Jesus viesse e que aquele que nascesse de novo se tornasse um verdadeiro adorador, com a mesma natureza de Deus. Você é o verdadeiro adorador. Antigamente eu achava que o verdadeiro adorador era aquele que cantava louvores e chorava na frente e levantava louvores para a igreja. O verdadeiro adorador é aquele que nasceu de Deus. Ele pode adorar a Deus em espírito, porque Deus é espírito. E nós temos o nosso espírito recriado. Nosso espírito tem hoje vida e vida de Deus. Pega Mateus 4. Olha o que Jesus falou aqui em Mateus 4. Nós temos que ter cuidado. O diabo, ele se disfarça. E com seus disfarces, ele consegue se passar por justo e religioso, que ele é. Satanás é muito religioso. Religião, ela combate a nossa fé, por incrível que pareça. É por isso que nós somos família de Deus. Tem tantas doutrinas por aí. Tem muitas pessoas que falam de Deus. E glória a Deus por aqueles que estão anunciando o fundamento verdadeiro que é Jesus, o Salvador. Mas o que está escrito? O que Paulo diz para nós? Cuidado com aquilo que você constrói em cima do fundamento. Você está construindo sobre essa fundação, porque nós não podemos tirar a fundação da salvação, que é Jesus. Mas você vai estar construindo um edifício em cima dessa fundação, que é a sua vida. Você está construindo com pedras, joias preciosas, ou você está construindo com feno, com madeira. Porque se você estiver construindo com feno e madeira, quando chegar o fogo, tudo será destruído, mas o ouro, as pedras preciosas serão cada vez mais purificados. Aí está o seu galardão. Tem muita gente que do outro lado vai achar que vai ter um grande galardão, mas vai simplesmente vir o fogo e vai queimar as suas obras, e não vai restar nada. E glória a Deus, se restar o fundamento, que é Jesus. Então você tem que entender que demos graças a Deus por aqueles que falam de Jesus como Senhor e Salvador. Mas temos que tomar cuidado porque salvação se perde. Tem duas coisas que destroem salvação, que o diabo usa, é permanecer na prática do pecado e doutrina errada. Por isso que nós temos que entender que tudo aquilo que combate a nossa fé tem que sair de nós. Por isso temos o mestre da nova natureza conosco, chamado Espírito Santo. Por isso oramos em línguas. Ele é o mestre, ele que ensina, ele que transfere o plano perfeito de Deus, o coração de Deus para o nosso homem interior, para o nosso espírito. Então vamos lá, Mateus 4, versículo 3. Vamos ver aqui Satanás falando para Jesus uma verdade, mas que era sutil, que estava sendo colocada de maneira errada. Olha só, vamos ler primeiro. Então, o tentador, Satanás, ele é aquele que tenta, ele é o tentador. Aproximando-se, lhe disse: se és tu, filho de Deus, manda que estas pedras se transformem em pães. Jesus era filho de Deus? Sim, ele é filho de Deus. Ele tinha poder para transformar aquelas pedras em pães? Sim, ele transformou a água em vinho. Podia transformar qualquer coisa. Mas olha só, mas tinha um objetivo ali. Jesus estava o diabo queria
derrotar Jesus na carne, na fome. Ele lembra que quando ele estava jejuando, é óbvio que o corpo dele sentiu fome. Mas Jesus foi tentado no corpo, na alma e no espírito e venceu em todas as áreas. Se ele venceu, você também pode vencer. Mas Jesus disse, porém ele respondeu, está escrito. Aí Jesus resistiu a Satanás com o quê? Com a palavra. Jesus, porém, respondeu, está escrito, não só de pão viverá o homem, mas de toda palavra que procede da boca de Deus. Assim, eu sei, Satanás, mas não só de pão vive o homem. Mas existe um outro alimento. É desse alimento que eu estou me alimentando. E aí Satanás viu que Jesus usou a palavra. O diabo conhece a Bíblia em todas as traduções do mundo. Ele decora, ele sabe, o espírito de religiosidade, ele sabe a Bíblia de cor e salteado. Cita cada passagem, cada versículo. Conhecer a Bíblia não é o problema. O problema é você ter a revelação da palavra, que só o Espírito Santo consegue fazer isso. Por isso que não adianta você deixar a Bíblia aberta no Salmo 91 na sua casa. Não adianta. Olha só. Então o diabo levou a cidade santa, colocou-o sobre o pináculo do templo. Ele disse, se és filho de Deus, atira-te abaixo, porque está escrito, olha só, como ele é atrevido. Está escrito, Jesus, aos seus anjos ordenará a teu respeito que te guardem, e eles te sustentarão nas suas mãos para não tropeçares em alguma pedra? Ele citou o Salmo 91. Respondeu-lhe Jesus, também está escrito. Percebe? Já vai usar a verdade, mas colocada de uma maneira errada para você. Você tem que saber exatamente o que está por trás daquilo. Por isso que lá em Efésios diz, Efésios 6, 10, fortalecei-vos na força do Senhor, no poder do Senhor, se fortaleça na força dele, para que você possa resistir às ciladas de Satanás, se revista da armadura. Começa a falar da verdade, e a verdade é libertadora, porque Satanás é o pai da mentira, ele sempre vai mentir para você. E você tem que estar com a palavra bem firmada no seu coração. Aleluia, oh glória. Também está escrito, Jesus disse, não tentarás o Senhor teu Deus. Levou ainda o diabo a um monte muito alto, mostrou-lhe todos os reinos do mundo e a glória deles. Ele disse, tudo isso te darei, se prostrado me adorares. Satanás podia dar para ele tudo? Podia, porque Adão deu para ele. Quem governa esse mundo é Satanás. Mas quem governa a igreja? Jesus. Mas vai chegar o milênio. E no milênio Jesus vai governar por 1000 anos e será um governo de paz. Aleluia. Então Jesus lhe ordenou, retira-te, Satanás, porque está escrito, ao Senhor teu Deus adorarás e só a Ele darás culto. Percebe como Satanás é sutil? O tempo todo ele vai tentar te tirar do caminho da verdade. Você tem que saber quem é o teu provedor. Deus é meu provedor. Nossa pátria é o céu. Como ele vai fazer? Quem ele vai usar? Não sei. Primeira maneira de Deus te abençoar financeiramente é por meio do seu trabalho. É o primeiro meio que Deus vai te abençoar. É por meio do seu trabalho. E você tem que ter sabedoria do alto. Todo trabalho é bom para você? Pensa comigo. Você está lutando contra o alcoolismo. E vem para você uma proposta de trabalho, você trabalhar num bar? Você acha que isso é de Deus? Pensa. Você tem que ter sabedoria. O diabo está lançando iscas para você.
Você é uma jovem, está em busca do seu sustento, você acha que uma proposta para você se prostituir, ser garota de programa, é uma proposta de Deus para você? Porque você tem que saber que todo aquele que adora a Deus nunca vai passar nenhum tipo de dificuldade no sentido de comer, se alimentar, tendo com que comer e beber, estejais contentes. Eu lembro de um testemunho que ela estava com muita dificuldade financeira, não tinha nada, morava numa cidade grande. Eu vi o testemunho dela numa das convenções que eu fui. E ela disse que ela estava agradecendo e louvando ao Senhor porque Ele é o provedor. Ela tinha filhas para comer, para sustentar. Não tinha nada para comer em casa aquele dia. Ela estava orando e adorando a Deus. E eu disse a ela, vá para o mercado. E era muito forte a instrução. E ela falou, ela foi para o mercado. E Deus disse, pegue um carrinho, maior que tiver. E ela pegou. E vai colocando tudo o que você está precisando. E ela foi colocando. E ela pensava, Deus, e ela foi adorando a Deus, foi pegando. Ela não sabia. Aquele dia era o aniversário daquele mercado. E tinha uma promoção. Quem estivesse no caixa tal, ia soasse, quem estivesse em algum dos caixas na fila, e fosse para ser atendido, soasse uma campainha, um som alto, seria o premiado, tudo que estava naquele carrinho era de graça. Essa era, porque era o aniversário do mercado. E quando ela terminou, ela estava pegando, Deus falou, chega, vá para tal caixa. E ela foi. E a hora que ela chegou, soou a campainha. E ela ouviu, quem estiver no caixa tal, tudo é de graça. Esse é Deus. Esse é Deus. Coração grato. Contentamento é a palavra-chave. Contentai-vos com as coisas que tendes. Não sejam murmuradores, que murmura de tudo, reclama de tudo, não tem coração grato. Tenha coração grato a Deus. Nada vai te faltar. Aleluia. Satanás disfarça, ele consegue passar. Olha só, Paulo falando sobre ele. 2 Coríntios 11. Tem muitas pessoas que são mentirosos, usados por Satanás, estão no nosso meio, mas não são dos nossos. Satanás é capaz de fazer com que mentiras pareçam verdades. Satanás é mentiroso, o pai da mentira, e vai usar pessoas, apóstolos, disfarçados. São trevas, estão disfarçados de luz, trazendo doutrinas erradas, levando multidões à morte, a caminhos errados, doutrinas erradas, seitas, filosofias do mundo. Por isso precisamos do Espírito Santo. 2 Coríntios 11, 13. Porque os tais são falsos apóstolos, obreiros fraudulentos, transformando-se em apóstolos de Cristo. E não é de admirar, porque o próprio Satanás se transforma em anjo de luz. Não é muito, pois, que os seus próprios ministros, o diabo tem ministros? Tem, ministrando por aí doutrinas erradas, falsas doutrinas, se transforma em ministro de justiça, e o fim dele será conforme as suas obras. Tem muita doutrina errada, graça radical, está muito em moda, que tira uma porção de coisas do Novo Testamento, dos evangelhos, dos 4 evangelhos, e fala que aquilo não é para nós, não é para o nosso tempo. Que fala que Deus é amor, por isso você não fique preocupado com aquilo que você faz com o seu corpo. Está tudo bem, você é salvo. Deus é amor, Ele sabe
do que você enfrenta e começa a usar que você é um pecador, tem natureza de pecado, ele entende, tudo bem, meu irmão? Doutrinas erradas, malignas, que destrói a fé. Você tem que conhecer o fundamento verdadeiro da tua salvação. Aleluia! Pega Mateus 13. Olha que Jesus falando sobre a parábola do joio e do trigo. Mateus 13. Só para você ver que Satanás é mentiroso, pai da mentira. Ele vai ter muitas estratégias para nos afligir, para nos oprimir. Vai parecer que é verdadeiro, mas é falso. Mateus 13, 24. Outra parábola lhe propôs, dizendo: o reino dos céus é semelhante a um homem que semeou boa semente no seu campo. Mas, enquanto os homens dormiam, veio o inimigo dele e semeou o joio no meio do trigo e retirou-se. E quando a erva cresceu e produziu fruto, apareceu também o joio. Então, vindo os servos do dono da casa, lhe disseram: Senhor, não semeaste boa semente no teu campo? De onde vem, pois, o joio? Ele, porém, lhes respondeu: o inimigo fez isso. Mas os servos lhe perguntaram: queres que vamos e arranquemos o joio? Não, replicou ele, para que, ao separar o joio, não arranques também com ele o trigo. Deixai-os crescer juntos até a colheita. No tempo da colheita, direi aos ceifeiros: ajuntai primeiro o joio, atai-o em feixes para ser queimado, mas o trigo recolhe-o no meu celeiro. Então tem coisas que parecem verdade, mas é mentira de Satanás para te distrair, para roubar de você a verdadeira palavra de Deus, que é cura, que te fortalece, que te edifica. É tempo de você se edificar, é tempo de você se firmar nessa verdade. O evangelho é simples, é tão simples que a religião tenta enfeitar. Pensa, tudo já foi feito. Você já foi feito rico. É impossível ser mais rico do que ele já te fez, impossível. Então não adianta dar 100 vezes mais. Dá tudo que você tem, te darei 100 vezes mais que você está me dando. Não, não é real. Você já é próspero, rico em Cristo. Para você é honra participar da salvação de vidas com aquilo que Deus tem lhe abençoado financeiramente. Para você é honra você ter lá nos seus planos, quando você recebe o teu salário, é honra para você tirar uma parte dele, o que está no teu coração, e fazer com gratidão, se sentindo participante. Não importa, Deus não está olhando, Deus nunca vai pedir de você aquilo que você não tem. Está lá em 2 Carta aos Coríntios, capítulo 8, se você quiser ler. Deus nunca vai pedir o que você não tem para dar. E Deus quer o quê? O seu coração. É isso que Ele quer. Ele quer poder entrar em você e sair por aí, abençoando vidas, libertando, curando, batizando com o Espírito Santo. O diabo, uma das estratégias do diabo é afligir as pessoas, oprimir as pessoas. Olha que está lá em Atos, pega Atos, capítulo 10 de Atos. Versículo 38. Jesus libertava os oprimidos de Satanás. Satanás oprime as pessoas com mentiras, enganos, usando pessoas, usando situações, circunstâncias. Atos capítulo 10, versículo 38. Oh, glória! Porque Ele vive, posso crer no amanhã. Porque Ele vive. Né, Zuleika?
Porque ele... Agora perdi o ritmo. Vamos começar de novo. Porque ele vive... Vem lá, me ajuda aí, Marciana. Posso crer no amanhã, porque ele vive. Temor não há, mas eu bem sei, eu sei que a minha vida está nas mãos do meu Jesus, que vivo está. Né, seu Dimas? Ô, glória, né, Leandro? Aleluia. Então, olha só. Como Deus ungiu a Jesus de Nazaré com o Espírito Santo e com poder, o qual andou por toda parte, fazendo bem e curando a todos os oprimidos do diabo, porque Deus era com ele. Então o diabo oprime as pessoas? Sim, ele oprime. E Deus quer que a gente seja, que ele em nós esteja libertando essas pessoas oprimidas por Satanás. Nós não ignoramos as estratégias de Satanás. Pega 2 Coríntios comigo. Capítulo 2. Vamos voltar lá para 2 Coríntios. Glória a Jesus. Uma das estratégias de Satanás é a falta de perdão. Isso é uma estratégia, uma isca maligna. É uma armadilha que destrói poderosamente. Porque você tem que entender o seguinte, por que você pode perdoar as pessoas? Você que nasceu de novo. Por que você que nasceu de novo pode perdoar qualquer coisa? Porque o amor de Deus foi derramado, de fora para dentro, foi derramado em você. O amor dele foi derramado em você. É com esse amor, com essa nova natureza que você perdoa, que você ama, que você dá a outra face, que você anda mais uma milha, que você faz bem àquele que te faz mal, que você ora para que ele seja salvo. Você ora pelos teus inimigos para que eles sejam salvos. Existe força na oração. Você tem que ser uma mulher de oração, um homem de oração. Se você entende essa estratégia de Satanás, quantas pessoas estão sendo destruídas com doenças e coração duro, não querem perdoar? Justifica. Ah, eu não vou perdoar não. Se fosse comigo, mas é com meu filho? Ah, não vou perdoar não, porque ele também conhece a palavra, ele conhece a palavra. Por que eu vou perdoar? Porque tem que ser eu. Porque tem que ser aquele que tem um coração humilde para Deus, que confia em Deus, que crê nessa palavra, que sabe que isso é estratégia de Satanás. Você quer destruir a tua vida rapidamente? Em prazo de 6 meses, menos de 1 ano, você está totalmente destruído? Guarde muita mágoa, muito rancor. Envenena bem teu coração, que você vai colher frutos disso. Porque a Bíblia é clara, Deus não pode responder a tua oração, porque você segura a mão dele com a falta de perdão. Simples assim. Ele quer fazer, mas você não deixa ele fazer, porque você não perdoa. Você sofre o dano da sua teimosia, do seu coração duro, do teu orgulho. Quem que é orgulhosa? Nossa carne. Por isso que ele fala, mortifica a tua carne, porque ela vai te levar para a morte. Nós temos que reconhecer que Deus nos ama, Ele é por nós. Pensa nessa noite, Deus é por mim. Fecha teus olhos um pouco, pensa. Deus é por mim. Ele é por mim. É Ele que me abençoa, é Ele. E você o ama, eu amo a Deus. Ele é por mim, Ele tem pensamentos bons a meu respeito. Ele tem planos de paz para você e para mim, não planos ruins. Ele não machuca pessoas, ele não mata pessoas, ele não traz doença para as pessoas. Pelo contrário, Jesus veio desfazer as obras do diabo.
Pai, nessa noite te louvamos porque Jesus veio desfazer as obras do diabo na minha vida. Jesus veio desfazer as obras do diabo na vida dos meus irmãos que estão comigo nessa noite, Pai, aqui pela internet. Jesus veio desfazer toda a obra do diabo nas nossas vidas. Somos livres, verdadeiramente livres. Não sofremos danos, porque alguém sofreu dano na cruz por nós. Foi Jesus, ele recebeu o dano para que nessa noite eu andasse livre de tormentos, de mentiras, de doenças, de enganos. Muito obrigada, Pai, porque eu posso andar próspera nessa terra. Eu posso andar na tua perfeita vontade, porque eu entreguei a minha vida ao Senhor. O Senhor é o dono da minha vida. Tu és aquele que governa a minha vida. Tu és aquele que governa a igreja. E nessa noite a igreja reunida comigo te adora, te louva. Tu és aquele que governa a igreja, tu és o Santo de Israel, que entra conosco em qualquer lugar e sai conosco de qualquer lugar, em paz. Tu és aquele que caminha conosco pelos pastos verdejantes. Tu és aquele que refrigera a nossa alma. Podemos dormir em paz a noite toda, sem tormento, porque o Senhor é bom para nós. O Senhor é bom para nós e nessa noite eu faço a escolha de perdoar. Nós fazemos a escolha de perdoar, porque o teu perfeito amor foi colocado dentro de nós e nós fazemos a escolha de perdoar. Perdoamos quem está nos ofendendo, perdoamos e abençoamos os nossos inimigos, porque o Senhor é bom para nós. E nós sabemos que isso é uma armadilha de Satanás e nós não temos nada com Satanás. Oh, aleluia! 2 Coríntios 2:10. A quem perdoais alguma coisa, também eu perdoo. Porque, de fato, o que tenho perdoado, se alguma coisa tenho perdoado, por causa de vós o fiz na presença de Cristo, para que Satanás não alcance vantagem sobre nós, porque não lhe ignoramos os desígnios, nós não ignoramos as maquinações, as armadilhas de Satanás. E nós sabemos que falta de perdão é uma armadilha de Satanás. Pega comigo Tiago 4, por favor. E nessa noite, eu acho que eu termino em Tiago 4. Aleluia. Depois de Hebreus, no finalzinho da Bíblia. Tiago 4, capítulo 7. Aleluia. Deus é bom para nós. Pensa, Deus é por você. Nessa noite fica desarmado. Receba a palavra com alegria. Deus não está te condenando. Ele condenou alguém no teu lugar, que foi Jesus. Ele não é contra você. Ele não é contra mim. Se tem alguém que nos condena, não é Deus. Se tem alguém te condenando nessa noite, Deus é que não é. Se não é Deus, é Satanás. Então você vai ter que resistir a ele com a verdade. Como que eu venço o diabo? Com a verdade, porque ele é o pai da mentira, ele é mentiroso. E olha só, Tiago 4. Sujeitai-vos, versículo 7. Tiago 4, versículo 7. Sujeitai-vos, portanto, a Deus, mas resisti ao diabo, e ele fugirá de vós. Chegai-vos a Deus, e ele se chegará a vós outros. Purificai as mãos, pecadores, e vós que sois de ânimo dobre, limpai o coração. Aleluia! O que está dizendo? Não seja como aquela onda do mar que vai para frente, hoje eu creio, amanhã eu não creio. Eu vou perseverar na oração. Mas já perseverei uma semana, não teve resultado. Perseverai, firmes na oração. Persevera, continua orando, continua louvando, porque Deus não mente. Ele não é homem para que minta, nem filho do homem para que se arrependa. Falando, ele não vai cumprir? Lógico que ele vai.
Pega 1 Pedro comigo, é para frente. Capítulo 5. Vou terminar em 1 Pedro, capítulo 5, nessa noite. A partir do versículo 5, 1 Pedro 5, 5, oh glória. E vou ler até o versículo 10. Depois a Marciana termina a reunião cantando, louvando, adorando. Quase que eu falei Luma. E de repente me desviou a atenção e fui para a Marciana. Oh, aleluia. 1 Pedro 5, 5. Rogo igualmente aos jovens, sede submissos aos que são mais velhos. Outros sim, no trato de uns com os outros, cingivos de todos de humildade, porque Deus resiste aos soberbos, contudo aos humildes concede a sua graça. Deus resiste ao coração soberbo. Lembra daquela parábola que Jesus contou, que um homem chegava, 2 homens oravam, um dizia, eu não sou como aquele homem pecador, eu dou dízimo, não falto na igreja, eu sou ótimo, sou perfeito, eu adoro a Deus, não falto em um culto. Dou os meus dízimos, faço tudo certinho. Agora ele é um pecador. Eu mereço, ele não merece. Eu mereço porque eu faço por merecer. Só que a Bíblia é muito clara, né? Por aquilo que eu faço, eu deixo de fazer, por aquilo que ele já fez. Não dá para eu amar Deus mais do que é impossível amar Deus, me amar mais. Agora eu provo quanto eu amo a Deus na minha obediência à palavra dele. É aí que eu provo que eu amo a Deus. Como que você prova que ama a Deus? Obedecendo a ele. Tendo um coração humilde. Coração humilde é aquele que reconhece, eu não sei fazer, Marciana, não sei cantar, canta, Marciana, porque eu canto mal. Seja humilde, reconheça. Você não sabe fazer. Qual é o problema? Agora eu vou fazer aula só para eu mostrar que eu sou melhor que a Marciana. Vou fazer aula de canto, vou ter professora de canto e vou fazer. Vamos ter o coração humilde para Deus. Oramos uns pelos outros, andamos ombro a ombro, cada um de nós tem um chamado no corpo de Cristo. Tem vários tipos de pastores, pastor de uma alma, pastor de um grupo, pastor de uma nação, pastor que foi chamado para ser pastor de nações, pastores que foram chamados para ser pastor de uma única nação, de uma única pessoa. Então, comece a entender que não são todos que são chamados para ter o microfone na mão. Mas Deus conta com você e conta comigo. Aonde você estiver. Versículo 6. Humilhai-vos, portanto, sobre a poderosa mão de Deus, para que ele, em tempo oportuno, vos exalte. Por que ele vai te exaltar? Porque você confia, você não é soberbo, você é humilde, você acolheu a palavra dele com mansidão no seu coração. Ele vai exaltar, não é você, ele vai exaltar a palavra dele que você creu em você. Aleluia. Lançando sobre ele toda a vossa ansiedade, porque ele tem cuidado de vós. Sede sóbrios e vigilantes, sóbrios no espírito. O diabo, vosso adversário, anda em derredor, como leão que ruge, procurando alguém para devorar. Se ele procurar alguém, não é todo mundo. E onde ele encontra a brecha? Na ansiedade. Não ande ansioso. Resisti-lhe firmes na fé, certos de que sofrimentos iguais aos vossos estão se cumprindo na vossa irmandade espalhada pelo mundo. Você não está sozinho, o diabo usa as mesmas estratégias. Resiste firme ao diabo com a palavra. Ora, o Deus de toda graça, que em Cristo vos chamou à sua eterna glória, depois de terdes sofrido por um pouco, ele mesmo vos há de aperfeiçoar, firmar, fortificar e fundamentar. Oh, aleluia! Antes da Marciana
terminar a reunião, vamos orar em línguas um pouco? Aleluia. Fecha teus olhos. Vamos deixar o Espírito Santo orar um pouquinho por nós. Você que está comigo pela internet, se você ainda não ora em línguas, você pode orar, porque é simples como respirar. Quem pode falar em outras línguas? Quem pode ser batizado com o Espírito Santo? É todo aquele que já nasceu de novo. Todo aquele que já nasceu de novo pode falar em outras línguas. Então isso é para você e para mim. E nós, que estamos aqui em Lins, vamos te ajudar, que está do outro lado da tela. Se você não fala, você pode falar nessa noite. Fecha teus olhos. Todo mundo aqui vai fechar os olhos. Vamos repetir uma oração. E depois nós vamos abrir a nossa boca, soltar o som da nossa voz e deixar o Espírito Santo orar por nós. Vamos falar assim: Deus, a tua palavra diz que aquele que crê em Cristo expulsa demônios, fala em outras línguas. Eu creio, eu posso falar em outras línguas. Porque eu creio em Jesus. E aquele que crê, fala. Amém. Vamos fechar os nossos olhos para não nos importarmos com ninguém, soltar o som da nossa voz e deixar o Espírito Santo falar. Vamos lá. Ikaramacho karabasaka karamacho katakalarabaha. Choriquicandalarabás. Isso mesmo, fale em voz alta para você se ouvir falando. Isso mesmo, Leandro. Continue orando. Ô, glória. Ô, rima, show, coro, mará, baixá, calarabá. Isso, solte o som da sua voz. Não fala português, solte o som. Essas palavras é oração em línguas. Ore para você se ouvir falando coisas que você não entende nada. Abre a boca, solte o som. Isso mesmo. O rima, choro, borabá. Shakatakarabasa kalarababa chorokoroborabaha shirikikandalaramasso koroborabaha shikatakalarabas. Continua orando em línguas. A Marciana vai terminar a reunião. Não para de orar em línguas. Continua orando, continua orando. Glória a Deus, aleluia. Continue orando, não para. Se ouça falando coisas que você não entende nada. Aleluia, Jesus. Nós te amamos, Pai. Nós te adoramos. Nós te glorificamos. Obrigada, Pai. Obrigada pela noite de paz. Noite de paz. É nosso direito deitar e dormir. Obrigada, Pai. Obrigada pela palavra ministrada nessa noite, Pai. Nós te agradecemos pela palavra ministrada essa noite. Acolhemos em amor, Pai. Escrevemos na tábua do nosso coração. Obrigada, Pai, obrigada, porque nós cremos no poder da Tua palavra. Nós cremos, Pai, no poder da Tua palavra. Obrigada, Senhor, pelos olhos do coração dos meus irmãos iluminados. Obrigada, Pai, pelos pensamentos, pelas emoções deles alinhados segundo a Tua palavra. Obrigada, Pai, que eles vão para casa. Vão para casa, Pai, com a boa semente plantada no coração. Que essa semente cresça, dê fruto, Pai. Obrigada. Te agradeço, Senhor, te agradeço. Nós te amamos, te adoramos, Cordeiro Santo. Nós te adoramos, Cordeiro Santo. Nós te amamos, nós te amamos. Ouve-se a voz do Senhor. Ouve-se a voz sobre as águas, troveja ao Deus da glória, troveja ao Deus da glória. A voz do Senhor é poderosa, a voz do Senhor quebra os cedros. Sim, o Senhor despedaça os cedros do Líbano.
despede chamas de fogo, a sua voz é majestosa. Sim, o Senhor troveja sobre as muitas águas. Obrigada, Pai. Tenha uma boa noite. Aleluia, noite abençoadíssima para nós. Amém?